Oi, Laura. Tudo bem? Hoje a tia vai fazer um teste. Vamos ver se vai dar certo. Hoje eu vou explicar aqui, que aí já fica salvo e depois você pode assistir a hora que você quiser. E aí tentar fazer a lista de exercício. Eu vou falar hoje sobre os números inteiros. Então, tudo que o homem descobriu veio conforme a necessidade que ele teve de utilizar aquilo. Então, antes, ele só sabia o conjunto dos números naturais. Dá uma régua. Então, antes, ele só sabia o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais são aqueles números usados só para contar. 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito. Conforme a necessidade, foram aparecendo outros conjuntos, né? O conjunto dos naturais, quando a gente representa na reta numérica, ele é assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito, porque a reta não tem começo e não tem fim. Agora, foram aparecendo outros conjuntos. E o próximo conjunto que surgiu foi o conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros é representado pela letra Z. Geralmente, os conjuntos, eles são representados pela inicial do seu nome, né? Natural, N. O inteiro é Z. Porque existe, não é I de inteiro, porque existe outro conjunto que começa com a letra I. Mas mais pra frente você vai ver. O conjunto dos inteiros, ele surgiu porque eles precisavam representar quantidades que vinham antes do zero. E eles não sabiam como fazer isso, né? Então, coisas que se emprestava. Então, por exemplo, eu emprestei 2 bananas para você. Como que eu ia representar isso para mim? Porque eu não tinha mais as 2 bananas. Então, o conjunto dos inteiros surgiu os números negativos. Então, eu tenho aqui o 0, 1, o 2, o 3, que você já sabe. Aí surgiu aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Então, o conjunto dos inteiros, ele tinha o conjunto dos naturais aqui, que era só os números positivos. Aí, o conjunto dos inteiros veio, abraçou o conjunto dos naturais e acrescentou os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Com isso, eles tiveram que desenvolver novos métodos para fazer as operações de mais, de menos, de multiplicar, de dividir e outros conceitos que antes eles não precisavam quando tinha o conjunto dos naturais. O primeiro conceito que eles inventaram chama-se módulo. É um símbolo novo para você. O módulo, ele significa a distância do número até o zero. E o símbolo do módulo é essas 2 barrinhas aqui, ó. Então, essas 2 barrinhas é o símbolo do módulo. Então, por exemplo, se eu escrevo assim, ó, 2 barrinhas e um número aqui dentro, isso aqui significa módulo de 3. Qual é a distância do número 3 até o zero? Então, é só eu contar, ó. A distância número 3 até o zero é 3. Ó, módulo de menos 1. Qual é a distância do número menos 1 até o zero? Se eu venho aqui na reta, ó, a distância do menos 1 até o zero é 1. Então, o módulo de menos 1 é 1. Qual é o módulo de zero? Qual é a distância do ponto zero até o zero? Nenhuma, né? Porque ele já é o próprio zero.
Então, esse símbolo de duas barrinhas e o número aqui dentro, ele representa módulo, é a distância do número até o ponto zero. Então, eu vou fazer um desafio aqui, ó. Qual é o número... Vou pôr uma letra aqui, ó. Qual é o número que tem módulo 4, por exemplo? Então, que número que eu posso colocar aqui, ó, que o módulo é 4? Qual é o número que tem a distância até o 0,4? Então, ó, esse número, ele pode ser tanto 4 quanto o menos 4. Porque eu sei que o módulo de 4, a distância, ó, o módulo de 4 é 4 e o módulo de menos 4 também é 4. A distância do 4 até o 0 é 4 e a distância do menos 4 até o 0 também é 4. Então, a resposta seria 4 ou menos 4. Outro conceito que apareceu é o simétrico. Ou oposto. Tanto faz. Simétrico é o oposto, é aquele número que tem a mesma distância desse que você está representando. Por exemplo, qual é o simétrico de 1? Então, qual é o outro número que a distância até o 0 é 1? É o menos 1. Então, o simétrico de 1 é o menos 1. Qual é o oposto de menos 3? Então, qual é o outro número na reta que a distância dele até o 0 é a mesma que a distância do menos 3 até o 0? A distância do menos 3 até o 0 é 3. E qual é o outro número? Então, é o 3. Quando o número é positivo, a gente pode ou não representar o sinal da frente, o sinal de mais na frente. Por exemplo, se eu falo 3, é a mesma coisa que falar mais 3. Só que quando o número é positivo, a gente não costuma colocar o símbolo de mais na frente. E outra coisa que você tem que observar é que aqui, ó, a ordem é o contrário dos números negativos. Porque a reta, ela é crescente para a direita. Então, se eu olhar nessa reta aqui, ó, eu sei, por exemplo, que o menos 3, ele é maior que menos 4. Então, por exemplo, menos 3 é maior que menos 4. Esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de maior que. Só que quando eu tô falando, quando ele é número positivo, né? O 3, ele é menor do que o 4. O 4 tá aqui. Então, ó, se for número positivo, o 3 é menor do que 4. Esse símbolo aqui, ó, é menor que. Certo, Laura? Então, esse aqui, ó, é o novo conjunto dos inteiros, que agora a gente acrescenta os números negativos, que são os números que vêm antes do 0. E dois conceitos novos para você. O que significa módulo e o que significa oposto. Agora, eu vou fazer outro vídeo mostrando como é que a gente faz as operações com esses números.